Seguindo nas nossas ministrações sobre as mulheres da Bíblia, temos mais uma mulher para nos ensinar, a sermos mulheres segundo o coração de Deus, que é o que nós temos buscado, né. E hoje nós vamos falar de uma mulher que quando, eu estava, né, estudando a história dela, eu acho que ela é uma mulher que ela representa muito nós mulheres nos dias de hoje, sabe. Mulheres que buscam a Deus, que cuidam das suas casas, da família, têm a vida social ali ativa e também tem as suas profissões. Então é uma mulher que ela se identifica com a maioria das mulheres hoje em dia, porque nós somos assim, né, nós somos multitarefas, temos várias áreas da nossa vida que a gente tem que ir se organizando. E a vida dessa mulher, ela no num contexto geral, ela nos ensina algo muito poderoso, que é que quando existe um equilíbrio e uma ordem na nossa vida, Deus, ele nos usa de acordo com a vontade dele. Então, a vida dela é um exemplo de que, com equilíbrio e ordem, a vontade de Deus é estabelecida na nossa vida. E essa mulher, ela se chama Débora. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, não sei se conhecem a história, mas é um nome bíblico, né, comum da gente conhecer. E a história dela tá lá em Juízes 4 e 5, os capítulos 4 e 5. Se vocês quiserem abrir, a gente vai ler uma parte do texto, lá em Juízes 4, de 1 a 5. O livro de Juízes, gente, ele fala sobre os juízes da época. Por quê? Nesse contexto aqui, já era uma época em que a geração que tinha vivido no deserto já tinha todo mundo morrido e era uma geração nova. Então, era uma geração que não tinha visto os feitos maravilhosos de Deus, não tinham vivido aquele, né, aquele agir de Deus. Então, era uma geração que estava, afastada dos caminhos do Senhor. E naquela época não existia rei em Israel. Então, Deus ele levantava juízes para pleitearem a causa do povo. E a palavra fala que Deus, ele que levantava esses juízes e ele estava com esses juízes, né, agindo através deles. E então Deus usava a vida desses juízes para darem ali uma direção para o povo, né, uns conselhos. E também, diante das guerras, era a pessoa que ia lá salvava eles, ajudava, né, a libertar, tinha ali sua função de juiz mesmo. E aí a gente vai ler, esse texto de Juízes 4, de 1 a 5, que vai falar sobre Débora. E Débora era uma juíza, na verdade ela é a única mulher juíza citada na Bíblia, e ela foi levantada por Deus para ser uma líder do povo naquela época. Então, ó, fala lá a partir do versículo 1. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Harosete-Hagoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Algumas versões tá palmeira, né, palmeira de Débora. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é isso, o povo vivia uma opressão e Deus levantou Débora como juíza. E lá no versículo 4, a palavra apresenta Débora,
de 3 maneiras. A primeira delas, como uma profetisa, a segunda como mulher esposa, né, mulher de Lapidote, e a terceira como uma líder do povo. Então, essas 3 características nos mostra que Débora era uma mulher equilibrada ali nos seus papéis, né. E a gente tem muito a aprender com ela, porque que mulher não deseja ser equilibrada, encontrar esse equilíbrio entre tantas funções, né, entre tantas responsabilidades que a gente tem. Então, a Débora, ela foi usada por Deus, tanto na vida espiritual, porque ela era uma profetisa, quanto na vida pessoal, porque ela foi citada como esposa de, eu nunca consigo decorar o nome dele, Lapidote, e também ela foi uma mulher usada por Deus na sua vida pública, porque ela era uma líder do povo, né. Então, assim como na vida de Débora, Deus também enxerga esse potencial na minha e na vida de vocês como mulheres, né. Porque ela nos mostra justamente isso, uma mulher que exercia várias funções, mas ela não vivia desorganizada espiritualmente, porque ela entendia que o segredo não estava em fazer tudo sozinha, em ela dar conta de tudo que ela tinha que fazer, mas o segredo era ela permanecer alinhada com Deus. E isso é revelado nessas 3 características que a Bíblia nos apresenta a vida de Débora. E a primeira dela vai nos mostrar que Débora foi uma mulher que ela aprendeu a ouvir a Deus. Por isso que ela tinha uma vida alinhada com o Senhor, porque a palavra diz que ela era profetisa. E na Bíblia, o profeta ou a profetisa não era alguém que previa o futuro, que ia lá e olhava na mão e na sua vida vai acontecer isso, aquilo, né? Não é isso. Mas era alguém, e um profeta, uma profetisa hoje é alguém que é sensível à voz de Deus, alguém que transmite aquilo que Deus quer falar para o povo. Então, essa é a função de um profeta diante de Deus, de uma profetisa. Então, não é apenas alguém que fala: "Ah, eu acho isso, acho aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo", mas é alguém que antes de falar, precisa escutar, né. E aí, isso na vida de Débora nos ensina algo muito poderoso. Por quê? Antes de Deus nos usar publicamente, assim como ele usou a vida de Débora, e a gente vai destrinchar aqui e ver melhor, antes de Deus nos usar publicamente, ele deseja falar conosco no secreto, na nossa intimidade. E por isso que antes da Bíblia falar de liderança, de influência, de autoridade, Débora foi apresentada como profetisa. Eu peguei, a hora que eu estava lendo e estudando, eu peguei muito isso, a ordem pela qual ela foi apresentada, né. Então a primeira coisa foi a profetisa. E aí, isso para mim significou que ela era uma mulher que ela priorizava ouvir a voz de Deus, ela priorizava a intimidade dela com Deus, para que ela pudesse falar com as pessoas a partir da direção dada por Deus, e não a partir das emoções dela, daquilo que ela achava que deveria ser, daquilo que ela achava que seria o correto, né. E talvez hoje, Deus não esteja procurando mulheres ocupadas, talentosas, que têm várias responsabilidades. E Deus, ele está procurando mulheres que são sensíveis à sua voz, que no meio da correria consegue parar, ouvir a voz de Deus e, além de ouvir, ser a boca de Deus, aonde nós estamos, em todo o tempo. E essa, eu acho que é uma das maiores necessidades que Deus olha para a humanidade e fala assim: "Eu preciso de filhos assim, eu preciso de mulheres que estejam assim",
sabe, com esse espírito de Débora, de profetisa, sabe, que busca um relacionamento íntimo com Deus a tal ponto de o conhecerem de verdade e reconhecerem a sua voz, discernirem a voz de Deus em meio a tantas vozes do mundo, da correria, né, para agir com sabedoria. É isso que Deus deseja de mim e de você. Mulheres que aprendem a parar para ouvir a Deus antes de tomar uma decisão, antes de agir, antes de falar qualquer coisa, porque sabe o peso das suas atitudes, sabe principalmente o peso das palavras, né, a responsabilidade diante daquilo que sai da nossa boca. Uma profetisa, ela tem essa consciência. O que sai da minha boca é algo que vai acontecer. Então, a gente precisa não viver baseada nas nossas opiniões, nas nossas emoções ou naquilo que os nossos olhos naturais estão enxergando. Mas Deus quer que nós sejamos mulheres que falam e agem a partir da direção que Deus nos dá. E aí, lá em Provérbios 18, 21, não precisa abrir, mas diz assim, ó: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E esse versículo, ele cai como uma luva para mulheres que buscam em Deus viver com esse espírito de profetisa. Por quê? Quando a gente entende que nós somos profetisas dentro dos nossos lares, a gente sabe, como eu disse para vocês, que as palavras possuem um peso. E aqui em Provérbios fala que o poder da vida e da morte estão na língua. Então, o que eu falo pode gerar vida, mas o que eu falo também pode gerar morte. E se a gente deseja que os nossos filhos sejam pessoas prósperas, capazes, sábias, humildes, tementes a Deus, obedientes à sua palavra. Eu fui listando ali várias coisas que eu desejo para os meus filhos e eu creio que vocês também desejam para os de vocês. Para que isso aconteça, a gente precisa entender que existe um poder nas palavras que nós liberamos pela vida deles. E é claro que quando a gente vai orar pelos nossos filhos, a gente só vai declarar palavras de bênção. Mas o que o Espírito Santo quer nos trazer hoje é uma consciência de que o que eu tenho falado para os meus filhos no calor das emoções, no meu dia a dia, na correria da vida, sabe? E às vezes a gente precisa ter cuidado com aquilo que nós falamos, até com o tom que nós falamos, mesmo que às vezes a gente fale em tom de brincadeira. Aquilo que sai da nossa boca tem poder de gerar vida ou de gerar morte. E isso é algo muito, muito sério diante de Deus, sabe? Então, às vezes, com os nossos maridos, sem perceber, a gente pode estar desonrando eles na frente dos outros ou na nossa intimidade. Às vezes a gente pode desmotivar os nossos maridos através daquilo que a gente fala para eles, lançando palavras negativas ao invés de palavras de encorajamento. E, e se eu, como esposa, sou uma mulher que falo mal do meu marido para os outros, diminuo ele, exponho os defeitos dele, né? Faço piadas o tempo todo sobre quem ele é, mesmo sem maldade. Isso gera um peso sobre a identidade deles. E eu tô trazendo isso para vocês, gente, não porque eu sou uma pessoa perfeita que não faço isso, mas porque eu creio que o Espírito Santo ele quer trazer essa consciência para nós como mulheres, mulheres sábias que edificam o seu lar. E muitas vezes a gente precisa tomar o cuidado sobre aquilo que a gente está falando para os nossos maridos
e falando dos nossos maridos. Às vezes numa roda de conversa com amiga, expondo alguma coisa que não deveria ser exposta. Então, eu recebi esse ensinamento do Senhor e eu quero transmitir isso para vocês, para que a gente possa sim pensar antes de falar. O que eu vou falar do meu marido, o que eu vou falar dos meus filhos, para as minhas amigas, né. Então, que as nossas palavras sejam palavras de vida e não de morte, palavras que encorajem e não desencorajem. E aí, às vezes, no cansaço, na maternidade, a gente acaba e eu falo por mim, tá, gente? A gente acaba soltando algumas coisas, declarando coisas sobre a vida dos nossos filhos. Nossa, mas você é muito desobediente. Meu Deus, mas essa criança não tem jeito, né. Nossa, você faz tudo errado, você não presta atenção. Eu não sei se isso já saiu da boca de vocês, da minha já. Várias vezes, sabe. E eu creio que hoje Deus ele tá trazendo um alerta pra gente, pra quando isso sair da nossa boca, o Espírito Santo vir e falar: "Ei, lembra o que que tem que sair da sua boca? Você foi chamada para ser uma profetisa dentro da sua casa, né". Então, eh, o Espírito Santo hoje ele quer nos ajudar a substituir as palavras de condenação por palavras de identidade. Que nós sejamos mães, esposas, amigas, filhas, né, em qualquer lugar que a gente estiver, que a gente possa ser uma profetisa. E aí, eh, quando a gente busca intencionalmente viver com esse espírito profético, a gente passa a olhar para a nossa família, para os nossos maridos, para os nossos filhos, não com os olhos naturais, mas com olhos espirituais, né? Aquilo que Deus tem para a vida deles, aquilo que eles vão se tornar. Então, ao invés de eu dizer para o meu filho assim: "Nossa, mas você é muito desobediente", eu tenho que pedir sabedoria para o Senhor e falar assim: "Filho, você é um menino precioso, você é um menino obediente, Deus te criou para ser um homem temente a Deus, mas essa sua atitude de desobediência, a gente vai precisar orar, você vai precisar se arrepender da sua desobediência e nós vamos ter que viver de acordo com aquilo que o Senhor criou você para ser, porque você é um menino obediente", sabe. E às vezes na nossa língua só tem palavras de condenação, que vai gerando uma identidade que não foi a que Deus deu para ele, uma identidade que Deus criou os nossos filhos, pra serem. Então a gente tem que enxergar com olhos de fé, diante daquilo que eles vão se tornar, sabe. Se o meu filho não presta atenção, eu vou declarar que ele é um homem atento, sabe. Gerar isso no espiritual, para que no natural os nossos filhos, os nossos maridos e a gente colha esses frutos, né, porque lá em Provérbios fala que como é que é o versículo aqui, gente? Aqui, ó, que o que bem a utiliza come do seu fruto. Então Deus quer que a gente desfrute daquilo que a gente vai semear na vida dos nossos. E isso conecta totalmente com a segunda maneira como Débora é apresentada na Bíblia, como a esposa de Lapidote, né, porque ela foi uma mulher que ela não negligenciou a sua casa. Débora, ela não foi apresentada apenas como profetisa. A palavra fez questão de ressaltar, de dizer que ela era esposa de Lapidote. E isso é muito forte, né, porque, a palavra ela mostra, dando essa característica a Débora, de que ela tinha uma aliança, uma casa, uma família. Ela tinha uma missão dentro do seu lar. E nós vivemos em dias que muitas pessoas assumem grandes responsabilidades fora de casa.
mas negligenciam aquilo que Deus deu dentro de casa. Então, muitas pessoas querem ser reconhecidas publicamente, mas não cuidam do ambiente que Deus confiou a elas particularmente. E Débora, mais uma vez, ela nos ensina esse equilíbrio entre vida com Deus, vida dentro de casa e vida pública. Porque não adianta profetizar palavras bonitas para as multidões, para o povo, como ela fazia, e liberar palavras de morte dentro de casa. Não adianta dar a direção para o povo, ter aquela sabedoria, faz isso, faz aquilo, se dentro de casa os nossos filhos, os nossos maridos estão completamente perdidos. Então, não adianta a gente querer ser referência fora de casa, se dentro de casa nós não somos admiradas. E aí Débora, ela era uma profetisa, ela julgava Israel, ela aconselhava a nação, mas ela continuava sendo a mulher de Lapidote. E é poderoso quando uma mulher ela decide usar com sabedoria, sensibilidade espiritual e discernimento aquilo que ela manifesta fora da casa dela, mas dentro do lar dela. Isso é poderoso, porque ela transborda daquilo que ela já é, da essência dela. E é isso que Deus tem pra gente. Porque dentro do nosso lar, no secreto, existe missão, existe propósito na nossa rotina, existe a glória de Deus na vida de uma mãe que discipula os seus filhos, sabe? Em uma pessoa, uma mulher que edifica a sua casa, que transforma a atmosfera do lar, traz paz, traz alegria, atrai a presença de Deus através da vida dela que está cheia do Espírito Santo. Então, eu estou falando tudo isso para vocês dentro, para a gente ser dentro de casa, e isso não significa que a gente não possa atuar na sociedade, né? Trabalhar, empreender, exercer um chamado que Deus deu, porque Débora fazia isso. Por isso que eu falei que a vida dela é muito compatível com a vida das mulheres de hoje em dia. Mas a questão é que o coração dela não estava preso na necessidade de validação externa. A identidade dela não vinha do reconhecimento, dos aplausos, da, da, do reconhecimento que as pessoas tinham diante da sabedoria dela. Ela sabia quem ela era diante de Deus. E quando uma mulher entende isso, ela para de tentar ficar provando o valor dela para as pessoas e ela começa a viver o propósito dela diante do Senhor. E é justamente por isso que a terceira característica de Débora não pode ser ignorada. O fato dela ter sido uma líder de Israel, uma juíza entre aquele povo, porque ela foi uma mulher levantada por Deus para guiar uma geração. E tudo o que nós já falamos sobre ela como profetisa, como esposa, né, como uma mulher que tinha intimidade com Deus, que tinha ali, que era aliançada na sua casa, isso mostra que a autoridade que ela obteve diante de uma nação não aconteceu da noite para o dia. Não foi algo que agora você tem autoridade. Isso foi construído na vida dela no secreto, dentro da casa dela. Antes de conduzir um povo, Débora foi uma mulher que permitiu que o Senhor conduzisse a sua própria vida. Antes de se tornar referência para um povo, ela era referência na sua casa. E antes de liderar Israel, de ser uma autoridade, ela servia-os de dentro da sua casa. Como a gente pode saber disso? Pela maneira como ela é apresentada pela palavra e pelos frutos que a vida dela vai gerar, né? Então, existia uma
sobre Débora uma autoridade reconhecida, e as pessoas confiavam na direção que saía da boca dela, porque sabiam que ela tinha intimidade com Deus. Sabe quando a gente, às vezes, escuta algumas pessoas falando assim: "Ah, eu vou lá pedir para aquele pastor, para aquela irmãzinha orar por mim, para ver se ela me dá uma palavra, uma instrução". Por quê? Porque as pessoas acham que aquela pessoa tem intimidade com Deus, então Deus vai revelar para ela. Só que a gente precisa entender que Deus, ele quer isso de nós. Deus não deseja que eu vá pedir oração e buscar uma palavra de um profeta dele, porque eu não tenho essa capacidade diante dele, não. É claro que quando Deus quer liberar palavras proféticas sobre a vida das pessoas, ele vai liberar. A palavra profética, ela vai te encontrar. Mas o povo que procurava Débora na época, a palavra fala que era um povo perdido, que estava distante do Senhor, um povo que tinha um coração obstinado, desobediente. Então Débora foi levantada para dar direção para esse povo. E do mesmo jeito, Deus, ele está levantando eu e você como aonde nós estamos para dar direção para as pessoas que estão perdidas. E aí, Débora, ela não liderava para se aparecer, para ser reconhecida. Ela liderava porque ela carregava a presença de Deus. Ela carregava um chamado, ela tinha uma direção, ela tinha uma voz profética dada por Deus para orientar o povo. E eu creio que Deus está gerando isso daqui, aqui nas nossas vidas, sabe? Mulheres que não buscam posição de destaque, mas mulheres que buscam a presença de Deus. Mulheres que não querem apenas ser escutadas. Ah, eu quero ter voz. Não, eu quero ser levantada para cumprir o meu chamado e ser uma voz profética aonde Deus me colocar. E aqui a Bíblia diz que os israelitas iam até Débora, que ficava debaixo da palmeira, e lá ela julgava as causas do povo. E aí isso me chamou muita atenção, essa parte do texto que fala que eles iam até Débora, que ficava debaixo da palmeira de Débora. E aí eu pensei assim, eh, quando a gente pensa numa palmeira, na cabeça de Mariana vem assim, alguém debaixo da palmeira, tá ali ó, sossegado, querendo sombra e água fresca, descansando, certo? É um lugar ali de proteção contra o sol, um lugar gostoso de se estar. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração que quando Ele nos posiciona para cumprir o propósito que Ele tem para as nossas vidas, isso até vai exigir responsabilidade, maturidade e entrega, que eram características da vida de Débora. Se ela foi levantada como juíza, ela tinha maturidade, muita maturidade, tinha responsabilidade e ela se entregou para aquele chamado. Só que o fato dela estar debaixo da palmeira, Deus trouxe no meu coração que, mesmo quando Deus nos chama, ele não quer nos colocar num lugar de peso, num lugar de exaustão, num lugar de sobrecarga. Porque o chamado que vem de Deus, ele é algo equilibrado. Ele é algo que é sustentado por Deus, onde existe a proteção de Deus. Assim como existia essa proteção sobre a vida de Débora quando ela ficava ali abrigada debaixo da palmeira. E aí, quando Deus nos chama, nos levanta para um propósito diante dele, existe uma autoridade que ele nos dá, que é gerada na intimidade com ele. E a gente não precisa viver desesperada, tentando fazer com que tudo aconteça na força do nosso braço,
Porque quando a autoridade ela é instituída por Deus na nossa vida, Ele vai abrir o caminho. Ele vai fazer com que a nossa vida seja honrada por isso. É Ele quem vai nos honrar. Por quê? Porque o nosso foco principal não vai estar em nós, mas vai estar nele. O que eu faço é para honrar o Senhor, não para minha honra. E quando a gente tem essa consciência, Deus ele vai conduzindo todas as coisas, porque aquilo nasceu no coração dele, fruto da nossa intimidade com ele no secreto. E aí existe descanso espiritual, até no meio da correria. E aí hoje, talvez você esteja cansada de tanta coisa que você está aí fazendo, mas esse cansaço às vezes não é só por causa de tantas tarefas, mas porque você está tentando sustentar tudo sozinha, na força do seu braço, do seu jeito, no seu tempo, quando na verdade tudo o que você vive, essa correria toda, essa responsabilidade toda, deveria estar sendo conduzida pela graça de Deus. Porque nós não somos capazes de nada. Nós não merecemos nada. Só que a graça de Deus, ela nos persegue e ela nos dá esse direito, ela nos dá esse sustento. Então, Débora, ela nos ensina que existe um lugar de equilíbrio. Um lugar onde a gente pode exercer a autoridade que ele nos deu, seja dentro da nossa casa, ou seja no nosso trabalho, naquilo que Deus nos chamou para fazer, mas Deus ele quer que a gente exerça essa autoridade debaixo da sombra da sua presença. E é desse lugar de descanso, de intimidade, de segurança, que a direção de Deus flui sobre a nossa vida. E trazendo a realidade de Débora como juíza, como líder do povo, é claro que Deus ele quer usar as nossas vidas, né, os nossos talentos, para que a gente possa ser uma luz na sociedade. E Débora, ela foi levantada num tempo de crise espiritual, né, como eu disse para vocês, o povo estava completamente perdido e distante do Senhor. Só que eu quero trazer uma outra perspectiva dessa palavra, não só em relação ao povo que estava distante, mas de que Deus continua levantando mulheres dentro dos lares, mulheres que são maduras espiritualmente, sabe, mulheres que carregam a paz, sabedoria, equilíbrio para trazer direção em meio ao caos existente dentro do seu próprio lar. A palmeira de Débora, ela pode ser enxergada por nós como a nossa casa. E aí, foi naquele lugar que ela se tornou uma referência para as pessoas. E é nesse lugar de permanência dentro da nossa casa que Deus quer nos levantar como referência para as pessoas que estão à nossa volta. Assim como as pessoas iam até Débora buscar um conselho, Deus deseja fazer dos nossos lares lugares aonde as pessoas perdidas vão em busca de acolhimento, em busca de encontrar abrigo, de encontrar uma resposta, uma direção. Que as pessoas vejam a nossa casa, a nossa vida como uma palmeira, aonde elas podem encontrar a presença de Deus. Amigos, vizinhos, familiares, tantas pessoas que estão à nossa volta. E aí, quando existe uma mulher cheia do Espírito Santo dentro de casa, aquele ambiente deixa de ser apenas uma casa física, mas ele se torna um lar, um refúgio, sabe, um ambiente de direção. Está vivendo uma realidade que a sua família inteira está como aquele povo de Israel. Aquele povo, às vezes, da sua família, está completamente distante do Senhor. O seu marido não conhece ao Senhor, ou ele está frio espiritualmente, se afastou dos caminhos de Deus, está vivendo uma vida sem buscar a direção, sem ter Deus ali como o seu centro, o seu guia.
Às vezes os seus filhos podem estar com o coração endurecido para a palavra, resistentes, não querem saber de Deus, não querem saber da igreja. E aí a sua casa está fria, espiritualmente ela está morta, está desalinhada com o céu. E assim como Deus levantou Débora em meio a um povo perdido, Ele quer levantar mulheres dentro das suas casas hoje para trazer alinhamento espiritual, para trazer direção dentro dos seus lares. Mulheres que vão permanecer firmes dentro da sua casa, mesmo quando ninguém estiver buscando ao Senhor. Mulheres que vão interceder, que vão se colocar diante de Deus para orar pela sua família. Mulheres que vão profetizar vida aonde a morte está sendo estabelecida. Mulheres que os próprios filhos e maridos vão reconhecer que a vida deles foi transformada por causa da presença de Deus que está sobre a minha e a sua vida. Esses dias eu ouvi um testemunho numa ministração que eu estava escutando, e ela é uma pastora, e ela falou assim: esses dias veio um homem me procurar depois do culto, e ele falou assim: eu quero te agradecer pelo que você fez. Porque a mulher dele passou a acompanhar essa pastora, a participar das coisas que ela trazia, né, essa ministração era da Viviane Martinello, então ela tem um uma comunidade que chama Casa de Isabel, então ela vai discipulando mulheres. E ele falou assim: eu quero te agradecer, porque eu conheci ao Senhor através daquilo que o Senhor fez na vida da minha mulher. E essa mulher que eu tô te apresentando aqui não é a mulher que eu casei. E através da palavra de Deus, ela se posicionar como uma mulher virtuosa na casa dela, ela foi mudando as atitudes dela, a maneira dela agir, a maneira dela falar, e isso alcançou a vida do marido. E a família dela, uma mulher que não tinha uma experiência com o Senhor, que não conhecia o Senhor, teve a sua casa completamente restaurada e salva, por causa do posicionamento dela. E ela até brincou contando, ele falou assim: eu estava lá e ela trazia um cafezinho do nada, coisas que ela não estava habituada a fazer. Então, às vezes a gente traz muito assim essa parte espiritual de orar, de fazer, e né, você tem que buscar diante do Senhor. E gente, Deus, ele é um Deus simples e ele quer participar da nossa vida. Então, se a gente às vezes está buscando uma transformação na nossa casa, no nosso marido, nos nossos filhos, a transformação começa primeiro através da nossa postura. Sabe, é algo que você não tinha o hábito de fazer para o seu marido e de repente você começa a fazer, porque você entende o seu papel dentro de casa. Você se levanta como uma Débora dentro da sua casa. Então, isso é muito importante a gente ter a consciência. A oração é importante, o nosso posicionamento espiritual é importante, mas as nossas atitudes e aquilo que sai da nossa boca vai convencer e vai transformar muito mais a vida dos nossos que estão dentro de casa. Isso vai fazer com que a gente seja reconhecida dentro do nosso lar. Então, cada uma de nós sabe a área que precisa, às vezes, dar uma melhorada, sabe? Para a gente poder alcançar o coração daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. E Deus, ele tá nos chamando para viver desse jeito, sabe. Débora, ela foi usada quando ela foi usada por Deus, ela não abandonou tudo na casa dela para exercer um ministério. Pelo contrário, ela buscou no Senhor uma vida de equilíbrio entre o seu dom, a sua responsabilidade e o seu propósito. Então, Deus, ele quer fazer de nós mulheres equilibradas,
para que a gente possa conduzir a nossa casa segundo a vontade de Deus. Deus, ele quer fazer de nós mulheres que aprendem a ouvir a voz dele antes de agir, antes de falar, antes de tomar qualquer decisão. Deus, ele quer fazer de nós mulheres que não negligenciam a sua casa, porque entendem que ali é o seu primeiro ministério. É o primeiro lugar aonde o Senhor deseja estabelecer a presença dele. Mulheres que são levantadas por Deus para guiar, para encorajar e para profetizar a vida em meio a uma geração obstinada. Então, assim como Débora, Deus está levantando eu e você, mulheres com esse mesmo espírito, para que a gente seja uma voz em lugares aonde as pessoas já perderam a esperança. E para finalizar, lá em Juízes 5:7, Débora diz assim: já tinham desistido. Vocês querem abrir lá? Juízes 5:7 fala assim: porque houve todo um desenrolar da história de Débora que eu não trouxe para vocês hoje para não estender muito tempo, mas quero ver se na próxima reunião eu trago mais a fundo. Mas lá no versículo 7 do capítulo 5 diz assim: já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. É muito forte isso que ela fala, porque Débora não se levantou apenas como uma profetisa, como uma esposa e como uma juíza. Ela disse que ela se levantou como uma mãe de Israel. E uma mulher que entende o seu posicionamento, ela pode mudar uma geração inteira. E Deus está levantando nessa geração mulheres que se levantam como mães, que se levantam em oração, que permanecem firmes quando todo mundo em volta está desistindo. Mulheres que não se conformam em ver a sua casa, os seus filhos, o seu marido e toda a sua geração distante da presença de Deus. Mulheres que, assim como Débora, meu marido já tinha desistido da nossa família. Os meus filhos estavam perdidos. O povo estava desanimado do jeito que o mundo está, porque existe uma geração distante dos caminhos do Senhor. Até que eu, Mariana, até que eu, Fernanda, até que eu, Ana, e cada uma de vocês, me levantei. E quando eu me levantei, se levantou uma mãe nessa nação. A mesma fala de Débora deve ser a nossa fala, diante daquilo que Deus nos confiou, diante da posição que Deus nos deu como mulheres. Então, que a gente possa se levantar e dizer: ainda que todo mundo desistiu, eu, Mariana, me levantei e levantou-se uma mãe nessa nação. Porque o posicionamento de uma mulher cheia do Espírito Santo, ela transforma ambientes, ela restaura famílias e ela profetiza a vitória, assim como Débora fez no decorrer da história que eu não compartilhei com vocês, mas se Deus quiser, a gente vai poder conversar sobre isso na próxima reunião. Então, a palavra que eu queria trazer para vocês hoje é que Deus está nos chamando a um nível maior de maturidade diante dele, da gente compreender que nós temos sim diversas responsabilidades, mas a primeira delas deve estar no nosso comprometimento com o Senhor, depois com a nossa família e depois com a sociedade, com o nosso trabalho, com o nosso chamado. Não que a gente precise se isentar disso, mas que se a gente tiver posicionada no nosso relacionamento com Deus e aliançada com a nossa casa, a gente vai encontrar um equilíbrio entre tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Um equilíbrio diante do chamado que Ele tem para a minha e para a sua vida.
Amém, menina?